resmunga em vez de buscar. Sabe gente que passa o tempo todo amaldiçoando a escuridão em vez de acender vela? Aliás, a frase predileta do resmungão, sabe qual é? Que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. O resmungão e a resmungona ainda tem um hábito, o hábito de andar rápido, batendo chinelo, levantando poeira. Cuidado com gente que anda rápido, levantando poeira, normalmente não faz nada. Está só agitando. Até na hora de lavar a louça no domingo, sabe o que faz? Pega uma travessa na sala, leva para a cozinha, volta outra vez para a sala, não lava nada de louça, fica só para lá e para cá, certo? E chega no fim do dia e diz assim, estou acabada. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater, nem é proibido discordar. É proibido resmungar. Porque o resmungão, a resmungona é, acima de tudo, um vagabundo. E o vagabundo, para não ter que fazer alguma coisa, ele prefere acreditar que nada pode ser feito. E ao acreditar que nada pode ser feito, ele não precisa se mexer e poderá repousar tranquilamente, cuidando do próprio umbigo. Olha só, o vagabundo ou a vagabunda tem uma característica. Ele ou ela, por ser vagabundo, é, antes de mais nada, pessimista. Porque o pessimista, por não querer fazer algo, prefere acreditar que algo não pode ser feito. E aí não precisa fazer, não se mexe. Inclusive o pessimista, para poder justificar a omissão, chama a si mesmo de realista. De maneira que ele diga, então não há o que fazer de verdade, isso é a realidade. Sabe qual é o lugar que o pessimista mais gosta de repousar? Numa cadeira para vagabundo, que é aquela cadeira confortável, em que a única coisa que a pessoa faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, mas não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O otimista tem uma encrenca. Ele tem que levantar, ir atrás, se juntar, procurar, trabalhar, debater. Tem que vir numa segunda-feira à noite, lotar um espaço na Câmara Municipal. Tem que viajar de outros estados, sair de Brasília, sair de Taubaté, onde mora uma das minhas sobrinhas, exatamente a irmã do Breno, faz medicina lá na universidade, né? Tem que sair de Rio Preto, tem que sair de Cosmópolis, tem que sair de Santa Bárbara, tem que se mexer. Vaca não dá leite. Se vaca não dá leite, é claro que é proibido resmungar. E o resmungão, como eu disse, a frase predileta é essa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Pois bem, um grupo de homens e mulheres em Limeira, contando com o conhecimento e apoio de outras estruturas, cria uma escola no seu legislativo para que a gente não exerça o nosso resmungo, mas o nosso sonho, nossa esperança ativa. E para isso a gente se prepare para fazê-la. Porque de nada adianta sonhar se você não junta meios de competência para fazer. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo no volante de um carro, numa churrasqueira, num centro cirúrgico, certo? Por isso, uma escola, ela tem sim a finalidade de nos ajudar a fazer melhor aquilo que a gente acha que precisa fazer para proteger nossa decência, nossa condição, nossa vida coletiva. E eu queria ir amarrando um pouco nessa direção. Os gregos antigos, isto é, há 2.500 anos, eles usavam uma palavra para designar a pessoa que ficava olhando só para o próprio umbigo. Sabe gente que acha que o ditado na vida é cada um por si, Deus por todos, que a regra é cada macaco no seu galho? Os gregos antigos tinham uma palavra pela qual ela chamava essa pessoa. O nome que se dava na Grécia Antiga, alguém que ficava só olhando para o próprio umbigo, em grego é idiotes. Da onde veio a palavra idiota. Por quê? Você sabe que o prefixo id significa próprio, identidade, idiopatia, idiosincrasia. Idiota significa aquele que fica só dentro dele. Idiota não significa tonto. Idiota significa aquele que está preso dentro dele, que olha só para o próprio umbigo, que é tolo, nesse ponto. E os gregos antigos, há 2.500 anos, davam um nome para a pessoa que participava da vida da comunidade. A pessoa que achava que ela tinha que ajudar a cuidar da vida da comunidade. A essa pessoa que participava da vida da comunidade, se dava o nome de político. Porque polis, no grego arcaico, significa comunidade.
cidade. Em latim é civitatem. Civitatem em latim é a tradução do polis grego. Polis é comunidade. Politico é aquele que ajudava a cuidar da comunidade. O idiota era aquele que olhava só para si mesmo. Os gregos antigos tinham um lema. O lema era: idiota é aquele que não participa da política. Idiota é aquele que não participa da política. Nós conseguimos inverter isso. Nós temos que requalificar. Nós temos que imaginar que idiota é aquele que não participa da política. Por isso que o livro se chama Política para não ser idiota. Política para não ser idiota. Uma pessoa que cuida só do próprio umbigo, ela é idiota nesse sentido. É preciso participar da política. A pessoa diz assim: eu não me meto em política, eu só gosto de pensar em cidadania. Quem fala uma coisa dessa nem está entendendo direito uma coisa, né? Que cidadania e política significa a mesma coisa, só que uma é do grego e a outra é do latim. Porque se polis gerou política, civitatem gerou cidadania. E cidadania e política é a mesma coisa. Tem escola que assim, nessa escola não lidamos com política, só com cidadania. Isso é uma impossibilidade. Certo? É uma impossibilidade. É a mesma coisa que você cortar uma maçã ao meio e fazer aparecer só uma metade. Não tem como. Política e cidadania significam a mesma coisa. Uma vida do grego, outra do latim. Agora, atenção, não confunda política com partido. Partido é um dos modos de fazer política. Você faz política o tempo todo, inclusive se recusando a fazer. Porque como os ausentes nunca têm razão, quando você se coloca de posição neutra, você estará, queira ou não, ao lado de quem vai vencer. A neutralidade te coloca imediatamente junto com quem vai vencer numa disputa. E nesta hora, volto a um ponto. Olha que coisa boa. Não é possível não fazer política, mesmo que seja por omissão. Não confunda, repito, política com partido. Partido é uma das maneiras de fazer, não é a única. Quer ver como é que você faz política? No prédio onde você mora, na destinação que você dá ao lixo. O que você faz com o óleo de cozinha? Isso é política. Tem gente que despeja no ralo na pia. Como água e óleo não se misturam, aquele óleo que a gente fritou pastel, mandioca no domingo, tilápia com casca e com escama, aquele óleo, para onde ele vai? Para o rio. Mistura com a água? Não. Adensa as nascentes, as fontes, os cursos d'água. Isso é política. E outro dia, eu sou comentarista da Rádio CBN, entro todo dia às 6h32 da manhã falando. Amanhã, 6h32, estou falando. Chama Academia CBN. Aí eu começo dizendo: pensar bem nos faz bem. Aliás, esse ano sairão 2 livros da editora Vozes com essas pensatas, chamados Pensar Bem nos Faz Bem, com todas elas. E uma coisa interessante é que outro dia eu falava isso. Você analisa o nível político de uma comunidade ao olhar uma casca de banana no chão, ali na Praça Central de Limeira, onde está o Teatro Vitória. Quando você vê uma caixa de banana no chão, você tem que pensar em 3 ações políticas. 3. Primeiro, qual é a visão política de quem jogou a casca de banana no chão? Segundo, qual é a visão política de quem, ao passar por lá e ver a casca, deixou ela lá, sabendo que alguém podia se machucar? Terceiro, qual é a visão política de quem, ao passar e vê-la, pegou a casca e pôs no lixo? Uma casca de banana no chão serve para você analisar a presença política das pessoas. Você faz política na igreja, na comunidade, você faz política ao votar certo ou não. Nós tivemos eleições para o Executivo ano passado e eu fiz uma campanha na CBN, porque eu entro só para São Paulo às terças e quintas e entro para o resto do Brasil todo dia, de manhãzinha às 6h32. E eu, ao falar da eleição, eu dizia assim: mantenha a tua cidade limpa, não coloque lixo na urna. Porque se você colocar lixo na urna, é lixo que você vai tirar da urna. Se você puser lixo na urna, é lixo que você vai ter na tua cidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque é política. Dar aula está na política, o modo de relação do empresário com a sociedade, a maneira como o religioso age naquilo que faz. A coerência ética, o aluno ou a aluna que cola ou não, é um ato político. Você diz como? É política? Colar ou não? Claro. Se você está colando, você está fingindo que tem um conhecimento que não tem.
E como nem sempre a escola percebe, você vai receber um certificado de que você está apto para exercer uma profissão que você não está. Está mentindo. Você ou eu fazemos política até na hora de organizar fila dentro da escola. Quem é professor aqui, como eu, sabe. Eu vivo discutindo isso com colegas da área de educação escolar, especialmente do fundamental. Para que fazer fila em ordem por altura? Qual é a lógica de fazer fila por altura? Isso veio da área militar. Não tem nada a ver conosco. É importante na área militar. Por quê? Porque no passado, quando o combate de um pelotão ou de um bloco era com espada e lança, os de menor estatura iam na frente segurando uma espada e os de maior estatura iam no alto segurando lança. Quando se criou arma de fogo, como elas eram de carregar pela boca a pólvora, como na hora que você disparava, você tinha que carregar de novo, os menos altos iam à frente e os mais altos atrás. Para que isso? Porque na primeira descarga, né, o grupo de trás tinha que estar em pé, senão ele acertava o outro que estava na frente. Então tinha que ser. Aí nós levamos isso para a escola. E aí a professora ou o professor, como eu, na hora de organizar uma fila, assim, façam fila, por altura. Pronto. Criou uma lógica. O último da fila, independentemente da altura que tiver, vai ser chamado de baixinho. Aí você diz, ué, como é que eu faço? Que isso cria política? Cria. Você diz, ué, como é que eu faço então? Faço por ordem alfabética. Hoje vai de A a Z, amanhã vai de B até A, depois de amanhã vai de C até B, e assim por diante. Você diz, mas aí a fila vai ficar assim. Mas a vida é assim. As pessoas são de alturas diferentes, cores diferentes, sotaques diferentes, são de religiões diferentes. Não adianta você tentar forçar o que é diverso. Aí a gente não consegue lidar com diversidade. Aí a gente acha que para fazer uma impressão em braille, que isso é uma coisa impossível. E não é, ao contrário, como dizia aqui, né? A gente demorou muito tempo para perceber a importância de cadeirantes poderem entrar nos lugares, terem acesso. Você já imaginou? Ainda hoje nós temos dificuldade em relação a essa questão, porque a gente usar a acessibilidade, criar possibilidade de expansão, tudo isso é política. Você faz política na escola, na igreja. Diz assim, mas é que a igreja não pode se meter em política. Sempre se meteu. Sempre. Qualquer cidade do interior do nosso estado, daqui ou do Paraná, o que for, tem dentro da sua catedral alguns vitrais doados pela família tal, família tal. Tinha até banco de igreja antigamente com o nome da família. Igreja não metia em política? Claro que metia. Imagina, o fazendeiro na quermesse, na festa, doava uma vaca, para um saco de arroz. E aí você diz assim, mas ele não está fazendo política? Claro que está. Ele está ao lado de quem organizava, né, as coisas ali no dia a dia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Isso, se olhar no teu relógio, já passaram 2 minutos do horário da aula, isto é, de 20h45, mas eu não queria perder, né, e queria pedir licença para ficar mais 3 minutos até, portanto, né, 10 para as 9, para pensar um pouco essa ideia. Escola e formação para a cidadania é, acima de tudo, a nossa capacidade, primeiro, de não sermos idiotas. Segundo, de sustentarmos a nossa decência. Terceiro, temos uma esperança ativa. E para isso tudo nós precisamos de humildade. Porque só frequenta uma escola quando adulto, que é o nosso caso, quando você sabe que não sabe algumas coisas. Quando você acha que já sabe, quando você acha que já conhece, fica arrogante. Paulo Freire, o brasileiro mais honrado com títulos de doutor honoris causa, era uma pessoa absolutamente humilde. Humilde, jamais subserviente. Não se confunda humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa, é aquela que se humilha, é aquela que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade não é subserviência. A democracia exige humildade, mas não subserviência. Paulo Freire era uma pessoa absolutamente humilde. Tão humilde que chamava Paulo. Não sei se sabe, Paulos em latim significa pequeno. A expressão Paulos em latim significa pequeno. Olha aqui na minha mão, se você puder. Paulo Freire era um homem tão grande
que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo dela crescer é se ela baixar outra pessoa. Digo de novo. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande, a única maneira dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. Uma escola é um lugar para gente que, se sabendo pequena, quer crescer. Crescer na fraternidade, crescer na cidadania, crescer na solidariedade, em última instância, crescer na decência. Quero amarrar um pouco essa aula original, lembrando que às vezes você tem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, eu vou abrir para que a gente possa trazê-lo aqui à tona, mas eu queria terminar com duas ideias. A primeira dessas ideias é algo que nos ajuda e que só quem é bastante caipira vai entender mais ainda. Guimarães Rosa, grande médico, escritor mineiro. Guimarães tem uma frase lá no Grande Sertão que ajuda demais. E quando eu vejo esse lugar lotado de pessoas aqui, e outras fora dessa sala, sentadas vendo essa nossa aula, participando ativamente com a mente, eu me lembrei do Guimarães quando Guimarães disse: é junto dos bons que a gente fica melhor. É junto dos bons que a gente fica melhor. Não adianta ser bom sozinho. Bom sozinho é só bom. Para ficar melhor, tem que se juntar com outros bons. Então, quando os bons se juntam, a gente fica melhor. Fica melhor na nossa decência, na nossa capacidade, na nossa inteligência. É preciso cautela, volto eu à frase, digo de novo, os ausentes nunca têm razão. E quando, numa noite como esta, nós conseguimos ter tantos homens e mulheres de várias idades, desejando proteger a comunidade, cuidar da decência, fazer com que a gente seja capaz de que a nossa vida orne. Eu quero fechar lembrando algo decisivo. Talvez a gente tenha alguma descrença em relação àquilo que já foi, mas eu quero trazer aqui para terminar a frase de um brasileiro que eu admiro imensamente, que já morreu, na minha visão, né, que é Chico Xavier. Eu não sou espírita, não sou reencarnacionista, mas tenho uma admiração imensa por Chico Xavier, que eu considero um homem santo. Eu disse já morreu na minha visão, porque os espíritas diriam que ele desencarnou, etc. Mas na minha visão, esse grande homem, Chico Xavier, que se foi em 2002, no dia da vitória do Brasil no Penta. No dia que nós ganhamos o Penta, ele se foi. Tão discretamente que ainda se foi, para a gente nem lembrar, porque nós estávamos comemorando e ele discretamente saiu. Olha só, Chico Xavier tem uma frase que eu acho que ela vale demais para a gente pensar. Segundo os espíritas, disse ele um dia: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha que frase forte. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Agora sim, termino de vez, já disse várias vezes, né, que ia terminar, lembrando algo especial para nós, que são duas frases, uma e outra em sequência, mas uma delas tem um impacto para a gente não esquecer. Milor Fernandes, grande carioca nascido no Meier, que morreu em março do ano passado com 88 anos de idade. Milor dizia, ele dizia: o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja propriedade da tua propriedade. Se você possui poder, não seja possuído por ele. Se você possui bens materiais, autoridade, se você possui riqueza de qualquer natureza, não seja possuído por ela. O importante é ter sem que o ter te tenha. E isso é humildade. Mas a segunda frase do Milor é a frase que mais tem sentido, e numa escola e qualquer uma delas, Milor dizia, e é verdade, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado.
Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Por isso, pergunto, num lugar cheio de homens e mulheres inteligentes, alguma dúvida? Olha que coisa. A palavra está aberta. Às vezes você tem uma questão, uma reflexão, uma curiosidade. E nós vamos, por mais alguns minutos, a palavra está aberta, ela está com o microfone lá e está levando para você. Você se identifique, diga qual é o seu nome e qual é a tua atividade. Ao final desses nossos 15 minutos, haverá aqui, o vereador assume e faz aqui o sorteio. Tem mais uma pessoa aqui que quer falar. Pois não, como você é chamada? Meu nome é Patrícia, eu sou estudante de Direito. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: eu acredito que o Brasil supere a corrupção e sonho que os políticos corruptos vão fazer parte de uma lembrança de um passado vergonhoso para a gente. E muitas das vezes que eu fiz essa afirmação, pessoas de muito maior conhecimento intelectual e muito mais idade do que eu me disseram o seguinte: a única coisa que você consegue com essa ideia é pregar no deserto. É a única conquista que você vai ter. O que eu quero do senhor é assim, além de a esperança e além de a atitude, qual é o melhor argumento de retórica contra isso? O primeiro deles, tem dois argumentos fortes. O primeiro deles é que, vereador, você me ajuda a organizar, né? Você que sabe, você acompanha. Tem alguém que está olhando? Não, inclusive por conta do tempo, para não ultrapassar o vosso tempo. Voltando aqui à tua questão. Né? Cuidado para a gente não desestimular os jovens numa coisa, que é eles acharem, e estão achando, que há muito mais corrupção hoje no Brasil. Nós não temos mais corrupção hoje. O que a gente tem mais é notícias sobre a corrupção e rejeição à corrupção. Atenção, nós não temos mais corrupção, nós temos mais recusa à corrupção e detecção da corrupção. Sabe por quê? Imprensa livre e plataformas digitais levaram a que viesse à tona uma corrupção que era endêmica dentro da nossa sociedade. E hoje você deixa rastro. Rastro em relação a qualquer coisa. Isso significa que plataforma digital captura rastro se o desvio é financeiro. E segundo, imprensa livre denuncia. O que nós temos hoje não é o aumento da sujeira, é o começo da limpeza. Com as instituições funcionando, o Supremo debatendo as coisas, prefeitos e vereadores caçados em larga escala em vários lugares do Brasil, vários que não assumiram agora. Essa conversa de que aqui acaba em pizza, isso é de pessimista que é vagabundo, que não dá uma olhada dos nossos 5.654, não é isso, municípios. Quantos prefeitos? No ano passado, no estado de São Paulo, o ano passado, 56 prefeitos foram caçados. Antes que tivesse uma nova eleição. Presidentes de Câmara, políticos de qualquer natureza. Esse é um passo. Por isso, alerte o jovem. Você está olhando que agora não dá para pôr tanta sujeira debaixo do tapete. Então, você está com a sensação disso. Segundo, não é o político só que é corrupto. É o cidadão que é conivente com várias coisas. Por exemplo, você está indo aqui na Bandeirantes, na estrada, você viu uma viatura policial, você começa a dar sinal de luz para todo mundo que vem na outra direção. Certo? A pessoa acha um nojo que o bandido no morro solte rojão quando a polícia está subindo. Mas ela acha que piscar a luz para avisar da viatura da polícia é fraternidade. Olha só, já pensou? É aquele que fala contra a corrupção, mas ele compra produto pirata, que dá emprego na China. Junto no container vem droga e arma, e não só o brinquedo ou o eletrônico. Depois ele acha que ele não tem nada a ver com o latrocínio em São Paulo, o tráfico de arma. Ó. Por isso, cautela. O argumento principal é, não estou clamando no deserto, você é que está querendo estar no deserto para não ter que se movimentar. Certo? Palavra aberta, o vereador Rony está no comando. Onde está o microfone? Eu não estou olhando para ninguém. Tem gente levantando a mão para mim, tem que levantar para o vereador ou para o mestre de cerimônias. Vamos lá. Vereador, agora se organiza. Cortella. Você que arrumou essa encrenca. Cortella.
Meu nome é Celi Regina. Pera aí, onde você está? Ah, está aqui, ó. Sou professora da Rede Municipal em São José do Rio Preto. Estou vereadora pelo Lá? primeiro mandato lá. Te conheci lá numa Bienal que a Secretaria Municipal da Educação fez. E lá me apaixonei, porque você é muito quente. Que bom, obrigado. É. Minha mulher não diz isso. Ah, eu não... Você está querendo dizer que eu não sou morno, né? Então, é que a tua mulher não me ouça também, por mas favor. ela ouve, que ela é jornalista, ouve tudo. E aí? Quero dizer que estamos aqui pela beleza e a lindeza, né, que o companheiro Ronei praticou aqui na cidade de Limeira e que nós conseguimos fazer também na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E entendo que isso é uma ousadia e gostaria que você pudesse irradiar isso não para Limeira e São José do Rio Preto, mas para todo o nosso Brasil, porque as suas palavras, você é agraciado e abençoado por Deus. Que bom. Porque você é agraciado pelo dom da fala. E eu gostaria muito de dizer que estou muito feliz por poder estar aqui e honrada por poder te ouvir. Que bom. Muito obrigada. Obrigado você, vereadora. E aí? Presidente, você que está no controle. Eu estou tranquilo. Gente, seguinte... Nós queremos garantir a participação do maior número de pessoas, entretanto, há muitos que querem participar. Então, para que nós sejamos solidários uns com os outros, eu vou pedir para que as pessoas que utilizem a palavra sejam sucintas, breves em seus comentários, para que assim nós possamos garantir a participação do maior número de pessoas. Tudo bem? Nós vamos até 9h10, fazendo as nossas intervenções da plateia com a contrapartida do professor. Muito obrigado à atenção de todos. Portanto... Professor. Oi, como você é chamada? Eu sou da ONG Amor Exigente, Sim. Trabalho há 27 anos. Você e o Padre Haroldo, hein? A sua palestra faz, na minha mente, no meu coração, uma ponte extraordinária entre cidadania e saúde mental. E eu acho que essa fala do senhor hoje me encorajou profundamente para não compactuar com a repressão, mas sim com a educação para a cidadania. Muito obrigada. Que bom, muito obrigado. Tá? Fico feliz. Palavra aberta, vereador presidente Rony no controle. Boa noite, Olá. professor. O homem de sapato branco é meu apelido. É, o Jacinto. Eu sou genérico. Genésio. Mas eu queria perguntar ao senhor, qual é o segredo para não ser mais enganado? A primeira coisa é que nós não temos como não ser enganados o tempo todo. Por exemplo, nós nunca teremos o fim da corrupção. Nós teremos a diminuição cada vez maior em qualquer lugar, que a corrupção ela resulta, por exemplo, ou o engano, da liberdade humana. Se você é livre e eu sou livre, sempre eu serei livre, inclusive para fazer mal para você. A única possibilidade de não haver mais desvio é se nós não fôssemos livres. E perderíamos, portanto, nossa maior virtude, que é a liberdade de escolha. Por isso, qual é o segredo para não ser enganado? Primeiro é prestar atenção. Segundo, é ficar o tempo todo acompanhando, mas sem fazer que a desconfiança vire paranoia. Terceiro, lembrar que nós somos livres, inclusive, para a maldade. Isto é, nós vamos terminar um dia com a corrupção? Ela sempre será uma possibilidade. Nós vamos terminar com engano? Não, mas nós podemos limitá-la ao máximo, como o irlandês fez em relação àquela maratona. Mas eu quero dizer uma coisa, seres humanos somos capazes de coisas maravilhosas e de coisas horrorosas. Você e eu. Você era capaz, quando criança, de ir à escola brigar pelo teu irmão, e era capaz de, quando ele passava correndo dentro de casa, botar o pé para ele cair. Você é capaz de abraçar com força e vontade, numa noite de frio, a pessoa com quem você vive, e é capaz de falar alguma coisa para ela só para machucá-la. Porque você sabe que vai pegar na veia. Nós somos livres para a bondade e para a maldade. É uma questão de escolha. E eu fico sempre atento a isso, porque eu não sou imune a desvio. Eu não sou uma referência imune a desvio. E eu sempre lembro, quando eu era secretário de São Paulo, sempre lembro de várias coisas. Uma delas, e aí eu
não quero me alongar tanto, mas não queria perder a ocasião. Vocês sabem, durante as ditaduras no Brasil, os prefeitos de cidades de fronteira, capitais, áreas de segurança nacional eram nomeados. Seja na ditadura de Getúlio Vargas, do Estado Novo, seja na ditadura militar mais recente. E o prefeito que eu mais admiro na minha vida, já faleceu há muito tempo, é o prefeito de São Borja, que é uma cidade na fronteira, no Rio Grande do Sul. Para quem conhece o Rio Grande do Sul, se aqui fosse o mapa do Rio Grande, ela fica aqui. Aliás, onde nasceu o Getúlio e onde nasceu o João Goulart. Esse prefeito de São Borja foi nomeado pelo Getúlio em 1938. E mandou para ele um telegrama um dia, e aí eu termino, mandou um telegrama para ele com a frase: "Isso é conhecer ser humano". Está lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. O telegrama diz assim: "Presidente, preciso da vossa ajuda. Cada homem tem seu preço e eles estão chegando no meu. Você e eu temos um preço. Aceitá-lo ou não é uma questão de convicção, de decência e de escolha". Palavra aberta. E aí, vereador? Quem mais está com a palavra? Dou-lhe uma. Boa noite. Ah, tá lá. Olá. Como você é chamada? Boa noite, professor. Eu sou Kátia Paz, eu sou publicitária. Ah. E eu gostaria de saber, assim, do senhor, o que o senhor acha de tantas pessoas desejarem a volta da ditadura, inclusive eu? Ótimo. Qual ditadura? A mais recente? Tá. Existe uma questão. Nós temos, Kátia, pouco ainda trato com a democracia. E quando a gente não tem a experiência democrática, o Brasil tem 513 anos de história. 513. Nesses 513 anos de história, nós não temos 30 anos de democracia. 30 anos. O que é que isso significa? Não dá nem 10% do nosso tempo de Brasil. Nossa democracia começou, de fato, em 1988, porque a Constituição permitiu, inclusive, o voto ao adulto analfabeto, que é uma coisa que qualquer um entenderia como sendo um direito. Existia democracia antes de 88? Sem voto do analfabeto, não. Ela era parcial. Uma democracia mais ampla, ela não tem 30 anos. Isso significa que quando você encontra, por exemplo, um aparato de segurança pública que não está habituado à manifestação democrática. Eu falo isso com categoria, não porque sou eu, mas porque eu várias vezes faço palestras, digamos, na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Corregedoria, na Academia de Formação de Oficiais lá no Barro Branco, em São Paulo. E uma das coisas que se precisa formar é uma estrutura de segurança pública que lide com a manifestação pública de dois modos: protegendo quem está se manifestando e protegendo quem está se manifestando de quem não quer aquela manifestação e protegendo aquele que não quer a manifestação daquele que acha um absurdo que ele não queira. Certo? Qualquer estrutura democrática, ela, em vez de implantar uma ditadura, ela procura lidar com esse movimento. E isso é um aprendizado para nós. Quando você tem 15, 16 anos, tem muita coisa que você não sabe, que você acha que sabe. E tem, às vezes, um momento que a gente quer alguém que seja mais incisivo, mais difícil. Nem os militares que organizaram a ditadura querem a ditadura de novo. Por quê? Porque ela degradou toda a estrutura de segurança em relação à imagem, ela tornou a palavra militar algo que